Música. Esse Claudeir, viu, vou te contar, dinheiro pra gastar não, né? O pai vai ter que economizar. Se desconfiou que a menina tá grávida, vai ter que economizar, né? Vai ter que economizar. Porque vai ter que ajudar, não tem jeito, né? verdade. Gente, quero agradecer vocês que estão participando aqui. Tá chegando pergunta pra gente, tá? Lembrando que os nossos telefones estão abertos no 3349-1015 ou então no 8419-9938. Rodrigo, olha, eu tô falando do meu professor aqui. Ali, fala pra mim, por que poucas pessoas sabem dessa pensão, desse direito? Por que a gente sabe sempre que fica muito ligado no nascimento, né? O bebê nasceu, agora o pai vai ter que dar pensão. E por que pouca gente tem esse conhecimento? Absolutamente um desconhecimento e não há uma divulgação disso, né? Assim, não são todos os programas como este aqui que tratam de diversos assuntos, cada semana de uma área do direito. Então, por absoluta falta de informação e de vincular a questão da pensão alimentícia somente após o nascimento e após o registro dessa criança no nome do pai e da mãe. Agora, então, quer dizer que eles não precisam ter sido casados ou, de repente, se separaram e ela descobriu que estava grávida? Não precisa ter tido nenhuma união estável, por exemplo, né? Não há necessidade, inclusive esse é um ponto bastante que está em discussão hoje, não há necessidade de haver um relacionamento. Pode ter sido um relacionamento casual de um dia em que ocorreu uma gravidez. Perfeitamente aceitável isso hoje na jurisprudência perante a justiça brasileira. Tem uma pergunta aqui que foge do nosso assunto, né? Mas é de interesse de uma telespectadora, né? Então vamos atender. Olha só. A Ana, do Jardim Imperial, pergunta assim: qual o direito de uma mulher numa união estável de 5 anos? Ana, perante a união estável, os direitos são os mesmos que uma pessoa casada no sistema do casamento, realmente, de um registro de casamento. A união estável, no caso, não sei se é o seu caso, terá que estar ou averbada em cartório através de uma escritura pública, ou haver um contrato de convivência, ou ocorrendo um divórcio, uma separação, na verdade o que nós dizemos é uma dissolução da união estável, você tem os mesmos direitos que no casamento, ou seja, quanto à partilha de bens, que se você não estipulou a partilha de bens a respeito disso, será o regime da comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer, que eu acho que é o tema que mais é a curiosidade de todos. Aqueles bens que vocês adquiriram antes dessa união é de cada um. E o que é adquirido depois da união estável, a partir do momento que começou essa união estável, tem que ser dividido. Então já é um patrimônio que nós dizemos que é comum ao casal. Então esse patrimônio é dividido. O anterior, cada um com o seu. O depois da união estável é dividido. Tá certo. Ana, espero que tenhamos tirado a sua dúvida, né? Agora, a gente precisa ser comprovado que a criança, que o pai, né, é pai de fato da criança. Vamos supor que o pai tenha solicitado, quando a menina diz que está grávida, eu quero um DNA. E aí? Como é que faz? São várias situações, Antonielle. Como o período de gravidez perante a justiça é um período muito curto, 9 meses, e essa lei visa atender esse período de gravidez, o que acontece? Bastam fortes indícios dessa união, desse relacionamento, desde que seja por um dia. Devem existir fotos, redes sociais. Hoje uma das maiores provas que são usadas são o WhatsApp, o chat do Facebook ou aquele sistema de conversas bate-papo pelo Instagram. Então, isso é tudo um sistema de provas. Então, vão ser vistas essas provas em que foi comprovado que houve um relacionamento mesmo que curto. Então, essa questão do DNA, pode ser cumulado o pedido de DNA. Pode ser cumulado naquele período, mas liminarmente o juiz concede com base nesses indícios. Então, tem que haver o indício que as partes tiveram relacionamento, por mais rápido que tenha sido. Fotos... de repente, tudo nas redes sociais você encontra muitas fotos. Então, hoje uma das maiores provas são as redes sociais. Olha só, que bacana. Caso não tenha certeza da paternidade, é a pergunta da Tatiana, tá? Se a paternidade não ficar comprovada, a mãe terá que devolver o dinheiro recebido após o parto? Não, num primeiro momento não. Agora, se esse dinheiro não ficou comprovada a paternidade, o pai não será ressarcido
e também a mãe não terá que devolver esse dinheiro. O que acontece? Se foi feito por má fé e única e exclusivamente com esse intuito de prejudicar uma pessoa, que é essa má fé, com certeza o dinheiro não será devolvido. Será devolvido, mas terá que ser feita uma outra ação de danos morais e materiais a respeito disso. Então, a outra parte que acusou indevidamente um suposto pai, mas por maldade, por apenas intenção de prejudicá-lo, por má fé, aí corre o risco de sofrer uma ação de indenização. É isso que eu ia falar, também tem isso, né? Porque aí se mentir, que de repente acaba até destruindo famílias. A gente sabe que tem casos assim, né? Sim. Se prejudica, né, Arli? Exatamente. Aí vai ser feito todo um arcabouço de provas para poder chegar numa conclusão desse tipo. Mas via de regra, não. Via de regra, não há essa devolução, não há esse ressarcimento. A gente falava de DNA, né? O DNA ele pode ser feito a qualquer momento? Ou no período de gravidez não, Ali? Geralmente no período de gravidez não é feito, né? Ele é feito após o nascimento, né? E existem os hospitais públicos que fazem aqui, na verdade, e tem a parte particular. Geralmente nessa ação de alimentos gravídicos, essa para a mulher grávida, já é acumulado o pedido de investigação de paternidade. É o mais comum que a gente tem. É muito raro apenas fazer um pedido de pensão alimentícia e não acumular, não pedir também a investigação de paternidade. Porque a maioria dos pais, em casos relacionamentos esporádicos, se nega num primeiro momento. Não há essa colaboração voluntária. E esses são os casos que a gente vê por aí. Temos mais uma pergunta aqui. É da Vera Lúcia. Ela diz assim: após o nascimento, os valores serão convertidos em pensão alimentícia para a criança? Era isso que eu ia dizer, né? A gente tem essa pensão para a grávida durante os 9 meses, né? O bebê nasceu, e aí? Como é que faz? Sim. A própria lei 11.804 de 2008, ela estipula que haverá essa conversão. Então, não haverá, após o nascimento, um corte dessa pensão. A única diferença é que não será diretamente para a mãe, e agora sim para as necessidades da criança. Então, ela é convertida numa pensão alimentícia para a criança, dentro das suas necessidades. Suponhamos que mude a necessidade dela para menos ou para mais, aí terá que ser feita uma ação revisional, uma ação de revisão desses valores. Porém, se nenhuma das partes se manifestar, apenas há a conversão e ele deve continuar pagando. A gente fica parando para pensar assim, né, nessa situação. Deve ser bastante difícil. Você, como advogado, pega bastante casos assim? Sim, com o passar dos tempos, a carga emocional que é envolvida dentro de um direito de família, dentro dessas discussões familiares, é muito grande. Existe muita mágoa, existe muita tristeza. Os sentimentos, digamos assim, negativos são os que mais permeiam essas relações. Mas, assim, com o passar do tempo, aprendemos a orientar também as pessoas como conduzir. Mas é um trabalho difícil, porque geralmente quando já procuram um advogado é que estão bem desgastados em seus relacionamentos. Seja filho pleiteando pensão alimentícia com o pai, uma situação de divórcio, ou próprios inventários, brigas com os herdeiros. São situações que carregam essa carga emocional, muitas vezes negativa, né? É verdade. Ali, e muda alguma coisa se por um acaso na gestação a mulher acaba se envolvendo com outra pessoa, por exemplo, casa com outro homem? Acontece, né? De outros homens assumirem, né, filho de outros. Então, por exemplo, ela tá ali, tá grávida, com 4 meses, ela arruma um namorado, resolve morar junto. Muda alguma coisa com relação a essa pensão ou não? Não, vai depender do que realmente o outro está custeando também, né? Mas de antemão, se já existe um processo que é junto com de investigação de paternidade, nada vai influenciar, até porque esse período para a justiça é muito curto. Então, até saírem as decisões, isso pouco vai influenciar. Agora, se ela antes teve 2 relacionamentos, ele também vai ter que fazer sua contraprova de que supostamente ele não é o pai, ela tinha 2, tem como provar que ela tinha 2 relacionamentos, enfim. Agora, se ela, nesse período de gravidez, já conheceu outra pessoa, isso não influencia em nada. Chegou mais uma pergunta aqui, a Antônia do Marcos Roberto. Eu acho que é interessante deixar bem claro para ela, olha só. Essa pensão é dada grávida somente em caso de separação ou em caso de marido e mulher? É o que a gente estava falando, né? Não precisa, ela quer saber se precisa necessariamente ter sido casado, né? Estar separado. Não, os namorados, os ficantes,
o marido e a mulher que se divorciaram ou um regime de união estável em que houve a dissolução dessa união, qualquer caso que houve a gravidez nesse relacionamento, que como eu disse, pode ser de um dia apenas, houve um relacionamento de um dia, não tem problema, pode ser pleiteado sim esses alimentos gravídicos. E se for separado também, né? Se for separado, for divorciado, enfim, não tem... É que quase a gente não usa mais o termo separação, né? A separação é só de fato hoje. Na verdade, o vínculo se dá, o dever dele de pagar uma pensão se dá justamente ao fato de ter um vínculo, o filho, né? A criança. Gravidez. Gravidez. Isso mesmo. Ali, quem não pagar esse auxílio, o que acontece? Ela tem, porque a gente sabe, por exemplo, que a questão da pensão alimentícia, a gente falava esses dias, né, que está pegando, né, no calcanhar aí das pessoas. E se no caso, nesse período de gravidez, não for pago? Porque muitas vezes, por falta de conhecimento mesmo, né, a mãe não sabe, não fala nada, não for pago. Ela pode, por exemplo, cobrar isso depois? E o que acontece se o rapaz não pagar? São duas situações que a gente pode tirar dessa sua pergunta. Primeiro, se houve uma ação judicial da mãe grávida contra um propenso pai, e ele não paga isso quando o juiz concede os alimentos provisórios diante de uma farta prova, de indícios suficientes de que ele seja o pai, e ele não paga isso, ele pode sofrer uma execução, inclusive levando à prisão por falta de pagamento. Então ele pode sofrer essa execução, pode vir até a ser preso por 90 dias, inclusive seu nome pode ir até para protesto. É extraído uma certidão e o nome vai para o Serasa, SPC e cartórios de protesto. Numa outra situação, se não foi solicitado, se não foi requerido essa ação de alimentos no período da gravidez, os alimentos gravídicos, não há nada que possa ser feito. O que pode ser feito após o nascimento ou independente do período até antes do nascimento, junta-se o que foi gasto e pede-se um reembolso ao pai. Mas não é muito comum isso, mas pode-se também pedir esse reembolso aos pais. E se no caso lá, no final das contas, nasce o bebê e comprova que não é filho? E aí? Depende da situação. Ele vai ser parado... Porque, vamos supor que ele pagou, né? Tá, com o pai eu vou assumir minha responsabilidade. Paguei, aí descobre que não é filho dele. Não acontece nada, apenas não vai ser registrado em nome dele. O dinheiro que foi gasto, não há esse reembolso. Como eu tinha dito anteriormente, se houver uma má-fé, esse pai que foi prejudicado financeiramente e até emocionalmente pode pleitear uma ação de indenização por danos morais e materiais com relação a esse valor que foi gasto. Agora, se, por exemplo, a menina está grávida, né, e essa pessoa, o rapaz, some no mundo. E aí, como é que ela faz? Porque ela já tem o risco de bebê nascer e, de fato, ela não reconhecer mais. Até mesmo por questão de registro da criança, ela sabendo quem é o pai da criança. Como é que é feito esse processo? Com relação à pensão, Antoniette, deve-se ver onde está esse pai, qual a situação desse desaparecimento. Não o encontrando, provavelmente... se não tiver um motivo justificado por onde está, não é um motivo de uma viagem a trabalho, enfim, ou se mudou e não deixou o endereço, porque alguma pessoa vai saber. E o que acontece? Pode vir a ser chamado os avós, que são os parentes mais próximos. Então podem pagar esses alimentos gravídicos ou a pensão alimentícia depois do nascimento dessa criança, os avós, se tiverem condições, se tiverem como fazer esse sustento do neto. É importante a gente, né, saber disso. Agora, para a gente poder arrematar, você falou que as redes sociais, né, podem comprovar. O que a mãe tem que comprovar, de fato? Somente que o pai, essas provas da possível paternidade do pai, ou ela tem que ter mais algum subsídio para poder entregar para a justiça? Primeiramente, o exame de gravidez. Primeiramente tem que ser levado um exame de gravidez. Outra prova será essa prova do relacionamento. Tem que haver a comprovação de que houve um contato entre eles, um relacionamento entre eles no período, digamos assim, de que ocorreu essa concepção do filho. Então ela deve realmente juntar isso, fotos, prints de WhatsApp, Instagram, Facebook,
essas são as provas que o juiz vai analisar e ver que há indícios, né? Não necessita estar provando efetivamente, apenas os indícios que houve um relacionamento nesse período e que isso, pela prática, nota-se que é condizente com o período da gravidez. Não adianta juntar uma prova que teve um relacionamento há 1 ano, 2 anos e está grávida agora e será esse o pai. Tem que ter esse período, né, entre o relacionamento e a gravidez. A Joana pergunta assim, se ela, como vó da criança, pode requerer essa pensão? Pode. Porque a filha é menor de idade. Pode estar representando, sim, a filha, porém, o Ministério Público também ajuiza essas ações, representando essa menor que está grávida. Então, pode ser tanto a avó representando a filha, né, por ser menor de idade, ou o Ministério Público também tem essa possibilidade. E se, no caso, a filha é maior de idade, ela não quer e a mãe ainda assim quer entrar ali? Aí não, quem tem a legitimidade para isso é a mãe. Então, acaba que é uma posição dela e não há como a avó entrar com esse pedido. Faz umas considerações finais para a gente, então? O importante realmente é que se tente ao máximo, primeiro, buscar as provas que sejam viáveis para isso, como eu disse, todo o relacionamento, todas as fotos que teve, todos os meios de comunicação que foi utilizado. Então, essa é o primeiro fato. O outro ponto importante é que utilizem o diálogo para resolver isso. Eu acredito que sempre prezo isso, no acordo, na conciliação, porque talvez o juiz tome uma decisão que não vai ser do agrado de nenhuma das partes. Vai ser sempre em proveito da criança, porém não vai agradar nenhuma das partes. Então, é muito mais fácil você não permitir que o Estado, o juiz, interfira na sua vida e vocês se resolvam, do que ter uma decisão que não seja aquela que você esperava. É verdade. Ali, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esperamos ter ajudado, né, quem está em casa. Obrigada, viu? Te espero a próxima vez. Eu agradeço, é sempre um privilégio poder participar do programa. Temos alguns temas já aí previstos, né? Paloma já passou para você, a gente vai definir. E você que está em casa, que tem algum interesse em algum assunto relativo a direito da família, você pode mandar nesse mesmo WhatsApp sua sugestão, né, Ali? Porque a gente está aqui justamente para esclarecer suas dúvidas, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Agora você cola na nossa dica aqui, viu? Porque para esse friozinho é bacana. A nossa dica hoje é sobre polenta, gente. Olha só. Antes de fritar a polenta, você pode passá-la na farinha de trigo. Assim ela ficará mais macia e com uma crosta bem crocante. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com as notícias de hoje, viu? Não sai daí não. Quero adorar-te, sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus.